O caso Araceli. O crime que a elite do Espírito Santo tentou apagar. Vitória, Espírito Santo, 1973. O Brasil vivia sob a sombra da ditadura militar, numa época em que o milagre econômico tentava mascarar uma realidade brutal. Quem tinha poder tinha impunidade absoluta, e foi nesse cenário que aconteceu um dos crimes mais revoltantes da nossa história. No dia 18 de maio, uma menina de apenas 8 anos, Araceli Cabreira Crespo, saiu da escola e nunca mais voltou para casa. O que aconteceu com ela nos dias seguintes não foi apenas um crime, foi um massacre. E o que aconteceu nos anos seguintes foi um segundo crime, cometido pelo Estado: o silenciamento. O Arquivo Enigma investiga hoje o caso Araceli, não apenas para contar como ela morreu, mas para entender como uma cidade inteira, uma polícia inteira e um sistema judiciário inteiro se curvaram para proteger os assassinos de uma criança. Tudo começou numa tarde de sexta-feira. Araceli era uma menina comum, filha de operários, que estudava na escola São Pedro, na Praia do Suá. Ela tinha uma rotina simples. Saía da aula e pegava o ônibus para casa. Mas naquele dia, a rotina foi quebrada. Testemunhas relataram ter visto algo estranho. Um carro de luxo parou perto da escola. Araceli, que segundo a família era tímida e jamais falaria com estranhos, foi vista entrando nesse veículo. Alguns dizem que ela parecia conhecer quem estava dentro. Outros dizem que ela foi coagida. A cidade de Vitória parou. No início, a polícia tratou o caso com o descaso típico da época para com famílias pobres. Diziam que ela devia ter fugido, que era coisa de criança. Mas o pai de Araceli, um homem simples, sabia que não. Ele começou uma busca desesperada, colando cartazes, batendo de porta em porta. Ele sabia que sua filha não tinha fugido. Ele sabia que ela tinha sido levada. E ele estava certo. 6 dias depois, o pior pesadelo da família se confirmou. O corpo de Araceli foi encontrado em um matagal atrás do Hospital Infantil de Vitória. E o estado em que ela foi encontrada chocou até os policiais mais experientes. A cena do crime indicava uma crueldade que ia além da compreensão humana. O corpo estava desfigurado, em avançado estado de decomposição. Mas os legistas conseguiram montar o quebra-cabeça do horror. Araceli não tinha sido morta imediatamente. Ela foi mantida em cativeiro por dias. Os exames toxicológicos revelaram que ela foi drogada com doses massivas de barbitúricos. Mantida em um estado de semiconsciência para não resistir. Ela foi violentada repetidamente. E no final, para apagar os vestígios biológicos do crime, os assassinos jogaram ácido corrosivo sobre o corpo da menina antes de abandoná-la no mato. Isso não foi obra de um maníaco impulsivo. Foi um crime planejado, executado com frieza e encoberto com recursos que só o dinheiro poderia comprar. Quem teria acesso a drogas potentes? Quem teria um local seguro para manter uma criança em cativeiro por dias sem levantar suspeitas? Quem teria a arrogância de achar que poderia fazer isso e sair impune? A investigação começou a apontar para o alto, para o topo da pirâmide social do Espírito Santo. As pistas levaram a polícia a nomes que ninguém ousava pronunciar em voz alta em Vitória. Jovens da alta sociedade, conhecidos como playboys, filhos de famílias ligadas ao governo e à política local. Os principais suspeitos eram Paulo Elau e Dante de Barros Michels. Eles eram conhecidos por suas festas, pelo uso de drogas e pela sensação de invencibilidade que o sobrenome lhes dava. A teoria da acusação era de revirar o estômago. Eles teriam sequestrado Araceli não por dinheiro, mas para satisfazer uma fantasia sádica. Eles a teriam levado para um bar ou local isolado, abusado dela em grupo, e, quando a overdose de drogas a deixou em coma, decidiram descartá-la como se fosse um objeto. O uso do ácido não foi um ato de raiva, foi uma tática forense fria, para dificultar a identificação e destruir provas. Mas acusar esses jovens em 1973 era declarar guerra ao poder. E o poder reagiu. O processo do caso Araceli se tornou um dos maiores escândalos judiciais do país. Testemunhas que viram Araceli entrar no carro começaram a morrer em circunstâncias suspeitas. Outras foram ameaçadas e mudaram seus depoimentos. Provas físicas
desapareceram de dentro da delegacia. Delegados que tentaram investigar a fundo foram afastados ou transferidos para o interior. Havia uma conspiração de silêncio para proteger os intocáveis. O julgamento se arrastou por anos, uma verdadeira tortura para a família de Araceli. A defesa dos acusados usou táticas vergonhosas, tentando desqualificar a vítima, uma criança de 8 anos, e culpar os pais por não cuidarem dela. Em 1980, 7 anos depois, houve uma condenação. Parecia que a justiça finalmente seria feita. Mas o poder recorreu. A sentença foi anulada. E em um novo julgamento, em 1991, quase 20 anos depois do crime, o veredito final foi dado: absolvição por falta de provas. Ninguém foi preso, ninguém pagou, o crime prescreveu. Os assassinos de Araceli viveram suas vidas livres, protegidos pelo muro de dinheiro e influência que construíram ao redor de si. O que o arquivo Enigma conclui: o caso Araceli é a prova dolorosa de que durante muito tempo no Brasil, a justiça tinha lado. A história apagada aqui não foi o crime em si, mas a responsabilidade por ele. Mas o silêncio não venceu completamente. A indignação gerada por esse caso foi tão grande que Araceli se tornou um símbolo. O dia de sua morte, 18 de maio, foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O arquivo de Araceli permanece aberto na memória de um país que ainda luta para proteger suas crianças. É um lembrete de que a impunidade é a maior violência de todas. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos da realidade brutal e vamos para o mistério sobrenatural em Fernando de Noronha, a lenda da Lamoa, a sereia da terra.